Ei, olha a Cris aqui de novo. Vamos continuar com a aula de expressionismo? Então, você já me curtiu? Tá espalhando a notícia desse canal super bacana de História da Arte? Já se inscreveu? Então, gente, preciso de vocês. O canal precisa crescer. E outra coisa, você conhece o meu Instagram? O Instagram do canal? @canal Espalhando Arte? Super legal, todo bonitinho, que eu faço com o maior carinho para vocês, com muitas coisas interessantes e curiosas. Vai lá, vale a pena. Vamos começar? Bem, tendo falado dos precursores na primeira aula, vamos entrar no expressionismo como movimento iniciado na Alemanha. Embora incluísse vários artistas e estilos, o expressionismo surgiu pela primeira vez em 1905, quando um grupo de 4 estudantes de arquitetura alemães que desejavam se tornar pintores formaram o grupo Die Brücke, traduzido do alemão, a ponte. Isso na cidade de Dresden, na Alemanha. Foram eles Ernst Ludwig Kirchner, Fritz Blei, Carl Schmidt-Rottluff e Erich Heckel. Esse nome, Die Brücke, a ponte, descreve o desejo de servir como uma ponte entre o e o futuro, uma arte radical que pudesse falar ao público moderno, que é o futuro. Porém, eu gosto muito de outra versão, que seria a ponte entre o visível e o invisível. Por que eu gosto dessa versão? O visível é o mundo objetivo, concreto, é a arte do passado, né, que tinha que retratar o visível, o mundo externo. E o invisível é o abstrato, é o que a gente não vê. O que é abstrato? Os sentimentos, as emoções. Você vê a angústia. Como é que desenha a angústia? A ansiedade, o desespero, a alegria, né? Então, era esse desejo de fazer uma ponte entre o visível e o invisível, que seria a emoção, o sentimento, que é invisível. Eu gosto muito dessa explicação. Essa interpretação de ponte que leva do presente para o futuro é super procedente, óbvio, né? Que é o moderno, que é o novo, tá? Mas olha aqui, atenção para uma coisa. Nem o Die Brücke, nem os movimentos subsequentes, porque surgiu um tanto de movimentinho paralelo, ou seja, ao mesmo tempo, nenhum deles se referiram a si mesmos como expressionistas. Esse termo, expressionismo, só apareceu em 1910, cunhado por um historiador de arte tcheco chamado Antoni Madecek, que pretendia descrever o oposto do impressionismo, tá? Então a gente hoje, quando olha para trás, chama de expressionismo, mas eles não se autodenominavam expressionistas, não, ok? Falando então do movimento Die Brücke, a ponte, vejamos um trechinho do seu manifesto de 1906. Outra coisa que eu acho interessante, um movimento, quando recebe esse nome, movimento Die Brücke, ele vem geralmente acompanhado de um manifesto, que é quando os artistas, os integrantes explicam a que se propõe o movimento, o que eles querem, o que eles acham, tá? Então é muito importante vocês terem essa consciência. Muita gente me pergunta isso, tá? E esse manifesto foi impresso nas páginas de abertura do catálogo da primeira exposição do grupo. Ele, obviamente, propunha a ruptura com as tradições acadêmicas predominantes, que era o presente, exigindo uma estética mais livre e voltada para a juventude, o futuro. Ele foi escrito principalmente por Kirchner, tá? Vou ler um trecho para vocês. Com fé no progresso e uma nova geração de criadores e espectadores, reunimos toda a juventude. Como jovens, somos portadores do futuro
e queremos criar para nós liberdade de vida e de movimento contra as forças mais antigas há muito estabelecidas. Aquele que apresenta suas convicções íntimas como deve e o faz com espontaneidade e sinceridade é um de nós. Esse é um trecho do manifesto, que dá para perceber tudo que eu já falei até agora. Uma importante característica comum ao grupo era sua estética redutiva e primitiva, que trouxe um renascimento da mais antiga mídia da arte medieval alemã. Sabe o quê? A xilogravura. A impressão em xilogravura é uma impressão feita em madeira, tá? Só lembrando isso, você tem lá o suporte, que é a madeira, aí você faz o desenho lá, tem várias técnicas de fazer isso. Depois que você faz o desenho, você passa com rolo a tinta e quase que como um xerox, você põe a folha em cima, passa na prensa e você decalcou aquela imagem ali naquela folha, ok? Toscamente explicando, é isso. Para eles, a xilogravura, com seus drásticos contrastes de preto e branco, formas cruas e linhas quebradas, expressavam perfeitamente as doenças da alma. A xilo é uma técnica querida por eles, talvez também pela incerteza dos seus traços, né? Você tem um veio da madeira, né? Então, por exemplo, você vai ali com a ferramenta cavando o seu traço e muitas vezes sai uma ferpa. Então não é um traço preciso, certinho, é uma coisa mais quebrada, mais tosca, e que também quando você coloca a tinta é mais chapado, mais plano e mais contrastante também. Talvez por isso, pela essa força, né, da expressão da xilogravura visual, eles tenham escolhido ela. Outra influência importante no Die Bruck foi a chamada arte primitiva, ou seja, objetos de arte e rituais de culturas antigas ou sociedades não ocidentais, particularmente na África e na Ásia Central. Essa arte foi percebida como mais honesta e direta, mais natural do que o trabalho produzido por artistas de nações industrializadas da Europa Ocidental. Primitiva, né? Primeira, genuína, pura. Como eles estavam completamente infelizes, insatisfeitos com a sociedade moderna, decepcionados com os valores humanos, nada melhor do que uma sociedade pura, genuína, verdadeira. E aí eles retratavam figuras semelhantes às expressivas máscaras primitivas, principalmente as africanas. Isso para falar das deformações do espírito. Olha o pessimismo aí com o homem moderno, né? A decepção, o homem deformado em seus valores, as deformações da alma, do espírito, a falta de valores. Vamos falar um pouquinho especificamente então do Kirchner, Ernest Ludwig Kirchner. Primeiro eu vou falar então de uma xilogravura dele. Nela vemos duas características do Die Bruck. O apreço pelo tema nu feminino. Para eles, o corpo nu feminino vinha carregado com vários significados literais e simbólicos. E já havia na arte uma associação entre o nu feminino e o primitivo, entre mulher e natureza. Isso não é de hoje, não. E uma outra característica é com relação ao primitivo, fica claro, uma inspiração na arte africana, como a gente pode ver nas formas angulares, nas proporções atarracadas e no forte destaque das características faciais. Olha nessa mulher como é que o rosto dela parece uma máscara africana, né? É bem geometrizado, né? Quando eu falo que tem um destaque nas características faciais, é porque é cheio de ângulos, né? É o nariz marcado, a boca, ok?
Vocês conseguem ver isso facilmente, né? Identificar isso. Vou falar agora de uma pintura dele, Cena de Rua em Berlim, de 1913, onde ele retrata a decadente sociedade alemã. Temas urbanos modernos de alienação eram queridos pelos expressionistas. Aqui é o que ele enfatiza: a alienação própria da sociedade moderna e a perda da comunhão espiritual entre indivíduos na cultura urbana. Os moradores da cidade, como vocês podem ver, estão distantes um do outro. Eles agem como mercadorias, como também as prostitutas que ele coloca em primeiro plano. Porque para ele, as prostitutas personificam não só o glamour e a alienação, mas também a triste realidade de uma cultura em que tudo está à venda. Olha a decepção aí com os valores da sociedade. A gente às vezes cercada por uma massa anônima e sem rosto, de homens com seus ternos pretos, e nenhum interage com elas diretamente. Ele usa formas distorcidas e pigmentos antinaturais e vibrantes para provocar a nossa resposta emocional. Umas cores estranhas, antinaturais nesse sentido. E o que torna essa pintura muito dramática também é a forma com que ele inclina e direciona a composição em nossa direção. Vem assim, né? E o efeito pra gente é claustrofóbico. Temos uma outra pintura muito forte dele, Autorretrato como um Soldado, de 1915. Neste autorretrato assustador, o horror e a angústia mental da Primeira Guerra Mundial se tornam vividamente evidentes. Ele se retrata em seu estúdio vestindo o uniforme militar. Seu braço direito é um coto ensanguentado. Suas bochechas estão encovadas. Seus olhos com círculos escuros estão vazios e ocos, e um cigarro balança em seus lábios. O fato é que ele não sofreu a perda da mão durante a guerra, mas emocionalmente ele ficou detonado com tudo o que aconteceu. Ele havia sido introduzido no exército no início de 1915 e tinha sido designado para a artilharia de campanha. E aí, devido a uma infecção pulmonar e depressão, ele foi expulso da linha de frente e liberado. Então é uma experiência traumática para ele. Dizem que posteriormente ele teve até um colapso nervoso e passou um bom tempo em clínicas e sanatórios. Eu acho que fica bem claro essa dor, né, essa coisa incômoda da guerra para ele nesse trabalho. A expressão do olho dele é assustadora. E a gente vê que através das suas deformações, das cores berrantes e cruas, ácidas, e das formas agressivas e incisivas, ele consegue uma veemência explosiva de sentimentos. Estilisticamente, se observarmos tanto na pintura Rua em Berlim como nessa obra, ele mostra influência da arte primitiva e escultural, com essas linhas angulares quebradas e pinceladas cruzadas curtas. Distorce as figuras até chegar a formas grotescas, pontudas, para retratar a corrupção interna. E é interessante que é uma pintura que nos parece feia. Cuidado com essa palavra. Quando eu digo feia, eu estou me referindo a uma estética do incômodo, do agressivo, do estranho, do desagradável. E aqui me parece um questionamento de uma fealdade humana mesmo, inerente ao homem, o lado negro, né? É por isso que eles falam muito das deformações do espírito. Existe essa preocupação espiritual. Eles experimentam dolorosas interrogações espirituais sobre o destino do homem e o vazio das coisas deste mundo.
Para terminar, eu falei mais do Kirchner, porque ele é super, hiper, trans, mega importante, não querendo dizer que os outros não são, mas ele é muito definitivo para uma boa explicação. Vou falar do Erich Haeckel e vou dar como exemplo a obra Franzi Reclinada de 1910, uma xilogravura. Nas obras do grupo Die Bruck apareciam muito imagens de duas jovens garotas que eles gostavam de usar como modelo. Uma das quais, Franzi, do título Franzi Reclinada, que é quem ele retrata aqui. Então, Franzi tinha 12 anos, sempre com suas poses estranhas, sem a menor inibição, típico da adolescência e tão diferente dos modelos tradicionais, convencionais, super atraíam eles, os artistas. Por quê? Porque eram poses naturais, não era aquela coisa do modelo convencional, né, que posava. Ela desinibida, adolescente, sem posturas artificiais, né, dos modelos profissionais. Ia, sentava, sem menor problema, sem a menor inibição. E eles gostavam disso justamente pela naturalidade, né? Pela coisa genuína, verdadeira. Nesse trabalho a gente pode ver, obviamente, que o seu rosto super exagerado parece uma máscara africana, né? Coisa angulosa, resumida, exagerada, geometrizada. Vemos também que ela tem o braço distorcido e os dedos irregulares. Aliás, eu já falei, os expressionistas são deformadores sistemáticos. Não bastando suas imagens carregadas de dramaticidade, expressando seus sentimentos pessimistas, eles ainda a deformam, chegando às vezes ao caricatural. E as cores, né? Essa questão do preto, branco e vermelho assumidos. Já falei isso aqui. Lá no Barroco eu já falei que esse contraste, né? Vamos dizer que o branco está aqui e o preto está aqui. E entre eles mais ou menos o vermelho, e entre cada um deles muito contraste, que essa é uma técnica para assustar a emoção. Então a gente vê isso aqui também, essa cor também assumida, chapada, preto, branco e vermelho, ok? Então, hoje nós ficaremos por aqui. Na próxima aula eu vou falar de mais um movimento expressionista do início do século XX, ok? E se você está se divertindo, aprendendo com as minhas aulas, não me agradeça. Agradeça aquele lindo pessoal que tem contribuído lá no Patreon para que esses vídeos aconteçam. Aqui fica o meu muito obrigado. Não esquece de me curtir não. Beijo, tchau.